Mais 7 milhões para quem refutar o teste da Terra convexa. 8 anos, faziam 8 anos, até foi o Marcos Ricos, lá do CTZ, que me lembrou dessa época. 8 anos de teste, 8 anos de pessoas tentando refutar para ganhar os 3 milhões, e agora são 7 milhões, e quem sabe chegaremos a 9, né? E ninguém conseguiu, nem a universidade, nem os universitários, nenhum cientista do mundo conseguiu provar que estamos errados. Então, por enquanto, a Terra segue plana nas águas e convexa nos continentes. Foi lançado por esses dias aí em todos os canais de Dáquila e também nos canais da Terra Convexa mais um desafio, o desafio dos 7 milhões para aqueles que refizerem os testes, não é isso? Refizerem os testes da Terra Convexa e realmente provarem que a gente fez o teste errado, é isso? Como é que vai ser? Que erramos no teste, que não deu certo, aqueles que refutarem, né? E provarem que erramos e que a Terra continua sendo redonda na ideia dos que sonham, né? Daquelas pessoas que vivem da ilusão programada pelo sistema. Então, o teste continua, são 7 milhões, né? Na época, aí até o pessoal da Rede Globo desafiou também, perderam, não conseguiram provar que a Terra, arrumaram lá 3, 4 cientistas, né? Não conseguiram provar que a Terra é redonda, com toda a sabedoria e aparato deles aí, não conseguiram refutar o teste da Terra plana nas águas e convexa nos continentes, né? Não conseguiram refutar. Era 3 milhões e agora subiu o prêmio para 7 milhões. E quem sabe até o final do programa vamos chegar até 9 milhões, né? Porque vamos ver se se esforçam mais, já pode até, né, se preparando aí os universitários e as pessoas que gostam muito da Terra Globo, né? Que encaram essa realidade. Então tá aí 7 milhões, 9 milhões, né? Ou 7, vamos falar 9, sei lá. Fica já. Nossa, e já tem spoiler. Meu Deus, já começou com spoiler. A live já tá com spoiler. Tô igual nossos amigos aí do Fala, né? Aí falam que não deve, né? Então falei os 9 milhões antes da hora, né? Ia ser novidade, mas é uma pena. Mais 7 milhões para quem refutar o teste da Terra convexa. 8 anos, faziam 8 anos, até foi o Marcos Ricos, lá do CTZ, que me lembrou dessa época. 8 anos de teste, 8 anos de pessoas tentando refutar para ganhar os 3 milhões, e agora são 7 milhões, e quem sabe chegaremos a 9, né? E ninguém conseguiu, nem a universidade, nem os universitários, nenhum cientista do mundo conseguiu provar que estamos errados. Então, por enquanto, a Terra segue plana nas águas e convexa nos continentes. Exatamente. E nós temos vídeos, né? Para quem aí não sabe, nunca ouviu falar no assunto, ou para refrescar a memória do pessoal, a gente vai colocar alguns vídeos aqui para vocês terem ideia aí dos testes. Vamos lá? E aí eu vi esse documentário, quando acabou o documentário, eu fiquei olhando pra televisão e falei assim, quem são esses malucos, cara? Deve estar todo mundo morto, né? Devem ter sumido com os corpos e tal. Porque o que eles falam lá é simplesmente um documentário fantástico, em que eles provam, indo nos locais, vão no Titicaca, fazem planicidade das águas, os testes, prova geodésica. E assim, é inquestionável. Inclusive eles levam engenheiros que pensam terra-bola, que acompanham e chegam no final, o cara fala, não tem como dizer que não. Não tem como. Principalmente no experimento fantástico do barco. Eles pegam um barco em alto mar, você sabe que o barco não vai se afastando, ele some. Sim. E pela teoria terra-bola, ele desce. É por causa da curvatura, sim. Curvatura, porque você pega o eixo da Terra e você calcula tantos quilômetros para um lado ou para o outro, ele vai ter que descer. Sim. Só que a planicidade das águas já quebra isso, porque a água sempre é plana. Né? E no teste o que eles fizeram? Eles pegaram um telescópio, né? E adaptaram, eles montaram um telescópio com uma capacidade muito maior do que o que vende no mercado, sim, porque o mercado só trabalha com telescópio até uma determinada... Então eles tiveram que produzir para que pudesse acompanhar o barco quando ele some. Pra ver se sumiria ou não. E olha o que aconteceu. Os caras viram o barco. O barco continua lá, ad eterno. A gente vê ele sumindo por causa do ar. Um efeito Fata Morgana. Ele dá essa distorção por causa do campo, então ele distorce, parece que ele sumiu. Mas quando você vai olhar pela observação do telescópio, da luneta, ou sei lá o que é, tu consegue ver. Você vê o barco ad eterno, você acompanha o barco. E você não deveria conseguir, porque a curvatura da Terra deveria ter impedido de ter o ângulo suficiente para essa posição chegar ao navio. Outra coisa, eles pegam um prédio em um determinado ponto do mundo e um outro.
Então, se a Terra é uma bola, nessa distância, você não conseguiria botar um raio laser pra pegar no ponto prédio. E eles fizeram esses testes. Eles pegam um raio laser, que eles produziram também esse laser, de uma borda a outra, não sei se é do lago Titicaca, não sei o que, coisa que seria impossível. Um lago gigantesco. Gigantesco, uma coisa assim absurda. Primeiro, temos mais vídeos. Gente, foram testes aí, para quem não se lembra, não está por dentro, foram 7 anos para completar todos os testes da Terra convexa e está em andamento aí a segunda parte já do documentário, não é isso? Isso. É verdade. Qual Agora, nome? Anomalia dos Astros. Né? Anomalia dos Astros. Vai tirar dúvida do pessoal da Terra plana, dos globuloides também, é o seguinte, na dúvida da questão do Sol da meia-noite. Assim, o calcanhar de aquele entre ambas as facções, vamos dizer assim, é que o Sol da meia-noite não pode ser provado na Terra plana por conta do movimento que o Sol faz na Antártida, acho que na precessão, né? E os globuloides falam que ali é a prova irrefutável de que a Terra é redonda, que a Terra não é plana nas águas, conversa nos continentes, ou que a Terra é plana, né, também junto com o pessoal aí, não pode por conta que o Sol fica visível o tempo todo. Mas, gente, é muito fácil de quebrar isso aí. Nós já fizemos esse teste, nós só não lançamos ainda porque nós vamos fazer uma série de capítulos, né? Então, numa linha dos astros, até o final do ano nós vamos lançar, e talvez vamos colocar em primeira mão esse teste aí para quebrar de vez, acabar de vez com a confusão do Sol da meia-noite. E a Terra, com certeza, não é redonda, mesmo com o Sol da meia-noite explicada por milhões de pessoas se achando intelectuais ou tentando se impor como intelectuais, não vão conseguir. É muito simples, é muito fácil, não sei como é que eles vão conseguir perceber isso aí, tá? Está ligado, já vou dar até a dica, está ligado às estações do ano. Então, vamos ver o pessoal da Terra plana, que até que nos criticam também aí, por conta de religião, então o pessoal da Terra Bora que critica mais ainda, né? Tá aí, ó, a dica para vocês aí, a quebra do Sol, do teste do Sol da meia-noite, provando que a Terra é plana nas águas e converge nos continentes, que não é redonda, que não é uma bola, está ligada às estações do ano, tá? Só para vocês começar a trabalhar o modelo aí, talvez vocês consigam matar a charada antes do documentário sair, tá? Mas já está aí. As estações do ano vão determinar que a Terra não é redonda e acaba essa confusão na Antártida aí do Sol da meia-noite. Então, são testes científicos, são experiências assim irrefutáveis mesmo, porque não tem como contra fato não há argumento, ainda mais contra o fato e artefato, né? Então é impossível. A mesma coisa até agora. Ninguém refutou nossos experimentos, ninguém. Com 7 milhões agora, daqui a pouco vai para 9 milhões, depois vamos para 20 milhões, ninguém vai conseguir nunca ganhar dinheiro, porque nunca vão conseguir, só se eles fazerem uma nova Terra. Aí vai ter que trazer Deus aqui para, né, modelar a Terra de novo, porque não é redonda. Eu acho que ele vai gostar do modelo que ele fez bem no princípio, que é plano nas águas e suave convexidade nos continentes, tá? Então esse teste continua, esse movimento do Sol e Lua é muito interessante, e eu digo assim que os agricultores ou as pessoas que moram mais próximo dos polos também vão conseguir observar melhor esse movimento do Sol e Lua, provando que o Sol da meia-noite, na realidade, prova que a Terra não é redonda, ou melhor, que a Terra é convexa nos continentes e plana nas águas, tá? Então, 7 milhões aí na mesa, tá, gente? Vamos ver quem vai ganhar essa herança, ó, olha aí, ó, tudo de ouro também, tem barra de ouro também. Então, é o seguinte, nós brincamos um pouco, mas é muito sério, as pessoas se esforçaram, vamos brincando assim, falando a verdade, alguns universitários se esforçaram, alguns pesquisadores se esforçaram também para ganhar esse dinheiro, não conseguiram, só conseguiram chegar no mesmo resultado que nós chegamos, que a Terra, ela não é redonda, que ela não é uma bola. Então, fica a dica aí, tá? Está ligado às estações do ano. Inclusive, eu acho até bem interessante a gente falar, como o Ura falou, em relação às pesquisas, né? Vale lembrar que, alguns anos atrás, inclusive, a Nanda, o Otávio, o Urandir esteve na Antártida, os dois estiveram na Islândia, né? Na Islândia. E a gente estava aqui no Mato Grosso do Sul, então vale lembrar, gente, esse assunto, porque já tem a ver com isso que o Ura falou, né? Das pesquisas, né? Alguns anos atrás a gente já se deslocou para 3 continentes diferentes, então a equipe fazendo essa pesquisa ao mesmo tempo, nesses 3 lugares, né?
e a gente pôde documentar e registrar um monte de coisa, né? Um monte de informações, na realidade, a gente conseguiu captar um monte de imagens sobre essa movimentação do Sol e da Lua, que faz com que a gente agregue essas informações a esse próximo documentário. Inclusive, essa pesquisa ajudou bastante, né? E agora acho que nos próximos meses a gente já começa a viajar também para poder documentar, né? Para poder realizar essas imagens, essas noites, né? Onde vai poder documentar essa movimentação da Lua, durante o dia essa movimentação do Sol, e vai se passar por vários continentes. Eu acho que nos próximos meses já começa aí. Sim, já começa. Eu acredito que eles já vão também fazer a observação em relação às estações do ano. Não dá muito tempo, né? Porque nós já perdemos um pedaço agora, mas vai ser muito tranquilo. Eu acho que eles vão realmente assim, abrir a mente de uma forma diferenciada em relação a todos os estudos que nós temos até hoje sobre Terra Globo, sobre todos os modelos da Terra apresentados por diversos grupos, né? Foram muitos pesquisadores, desde Platão, desde Cristo, desde Deus, na Bíblia também ali. Então, isso é legal. Tem mais vídeo, né? Tem, pois é, tem mais. São mais quantos vídeos? Tem mais um. Tem mais um? Tem mais um. Pode colocar, então. Da Terra, seria impossível o raio laser ser visto na outra margem, pois a suposta curvatura da Terra seria um obstáculo em sua trajetória. Porém, se a Terra não for esférica e as águas não acompanharem sua curvatura, seria possível visualizar a luz do laser na outra margem, pois não haveria nenhum obstáculo em seu caminho. Equipamentos prontos, é hora de iniciar o experimento. Sul, 43 graus. Esta é a hora da verdade. Se a luz não for visível na margem oposta, será um indício da esfericidade da Terra. Nós estamos aqui a 1,35 m da areia e aproximadamente uns 40 centímetros do nível da água, como vocês podem ver ali. As equipes já estão posicionadas. Todos os equipamentos checados. E o experimento começa. Isso, bom, deixa aceso. A gente está apontando o laser. O laser é então disparado. Deu. Aí. Pra direita nossa. Vai pra esquerda. Aí mesmo. Tá vendo fácil. A gente vai piscar. Então, como nós estamos a 18 quilômetros, não há nenhum desnível da água daqui até a outra equipe, que está a 18 quilômetros. É exatamente nivelado. Esse é o teste definitivo que não existe curvatura. Legal. Vou aproveitar, então, a gente assistiu o segundo vídeo. Gente, todos esses testes, o documentário completo da Terra Convexa está no YouTube, Terra Convexa. Para quem quer passar para os amigos aí, ele foi traduzido em diversas línguas. A gente tem também o YouTube Convex Earth, tá? Então, vocês podem passar para os amigos que ele está com legendas em vários idiomas. Vou aproveitar aqui e chamar o Rafael Hungria, já está ao vivo aí? Nosso primeiro convidado, Rafael Hungria. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafael. E aí, como é que tá? Tô acompanhando aqui, assunto bem interessante, né? Primeiramente, boa noite para todos os pesquisadores, nosso presidente Urandir, Larissa, Fernando, Otávio, todos estão assistindo a gente hoje. O assunto da Terra Convexa realmente gerou uma polêmica danada, né? Desde 2018, quando saiu o documentário, que Dáquila vem apresentando as evidências, né? E deu o que falar na internet, na mídia, como o Urandir disse, né? Foi colocado um desafio até para a Rede Globo, para o Fantástico na época, e até hoje não tivemos nenhum tipo de refutação, né? Ou retorno, tentativas até de parcerias para realizar novas pesquisas. Poucas pessoas. Mesmo aqueles que defendem, né, o formato, a teoria da Terra plana, que difundiu bastante, né, desde 2015 para cá, mesmo eles, no início até estavam, né, buscando a parceria junto com Dáquila, mas depois acabaram misturando um pouco com crenças religiosas, né, essa fundamentação que eles trazem das escrituras e das crenças. Então a gente sempre focou na pesquisa científica. E como o Urandir disse, nossos pesquisadores sempre passaram, né, nas lives, nas informações oficiais, tudo foi feito com metodologia científica, né? A gente nunca se baseou em crença para trazer esse assunto.
da Terra convexa. Pelo contrário, né, Urandir? Na época, até os próprios associados e pesquisadores até questionaram também quando essa informação chegou. Muita gente ficou Exato. até assustada, né? Isso lá em 2011, quando nossos parceiros transmitiram alguma coisa nesse sentido. E até tem vídeo do Urandir até questionando isso, né? Tá no YouTube. Sim, até eu questionando o próprio Bill que passou a informação, né? Isso. E né, em cima desse questionamento, muitas pessoas do grupo também questionaram: pai, se pagar mico, e se a Terra for redonda, vamos fazer o teste, né? E foi o que aconteceu. Exatamente. E depois os pesquisadores de Dáquila foram justamente comprovar, através de experimentos, né? Foram 7 anos, se eu não me engano, de experimentos, 2011 até 2018, quando o documentário foi lançado. E demorou bastante, né? Foi um investimento, muitas viagens, equipamentos, tivemos que produzir, inclusive, equipamentos adaptados, né? Com lentes, com laser, para justamente realizar esses experimentos que eram inéditos na ciência, na pesquisa. Ninguém tinha feito esses experimentos da forma como Dáquila fez. E isso veio justamente para abalar as estruturas da ciência, né? Foi uma quebra de paradigmas na época, muita gente até hoje não entendeu, nem conhece o documentário. Seria interessante para todos os pesquisadores, acadêmicos, cientistas, né, darem uma olhada no documentário. E como o desafio foi feito e agora está sendo reapresentado, é uma questão, gente, de repetirem os experimentos, né, com auditoria, fazer tudo certinho, com metodologia científica, com os equipamentos. Tem investimento? Tem. Como o Dáquila investiu para fazer esses experimentos. Mas o retorno aí, né, que está sendo proposto vai cobrir 10 vezes mais o investimento que vocês vão fazer. Então vale a pena, né, fazer cumprir esse desafio aí, para quem tiver condições, né, quiser enfrentar mesmo. Mas é muito interessante, né, perceber que existe uma movimentação agora nas redes sociais aí, parece que algumas pessoas estão retomando o assunto, né, da Terra convexa, alguns terraplanistas, por causa do sol da meia-noite, como você disse, né, e eles continuam se baseando na crença, né, no que está descrito em cosmologias antigas, né, na Bíblia, em alguns textos, que são evidências, são indicações, né, de que a Terra não é um globo, da forma como a gente aprendeu atualmente, mas essas pessoas acabam se baseando na crença, né? E não tem nada de errado, porque são indicações, são ali informações de pesquisa também, né, em alguns textos antigos, né, desde lá da Suméria, da Mesopotâmia, da Babilônia. Tem diversas ilustrações na internet, inclusive, que mostram a cosmologia dos povos antigos, né? No Egito, nos nórdicos, na Grécia. Os hebreus trazem, né, aquela visão cosmológica, inclusive que é muito parecida, né, com o que foi apresentado no modelo da Terra convexa. E o Urandir pode explicar melhor isso, né, até para tirar as dúvidas de muitas pessoas que questionam essa parte. Por que que no documentário não foi apresentado talvez todas as informações, né, que nós estamos descobrindo? Justamente porque o foco era a planicidade das águas naquela época. Justamente provar que não havia curvatura nas águas, e sim uma convexidade nos continentes. Por isso, terra convexa nos continentes e plana nas águas, né? Então, esse foi o foco. Mas muita gente não entendeu. E eu acho que é importante as pessoas buscarem conhecimento, estudar, pesquisar, e não tem que ficar, né, debatendo muito quem está certo ou quem está errado. Todos estão buscando, né? Todos estão querendo encontrar a verdade sobre isso. O que importa é a busca, é a investigação, é a pesquisa. O resultado, uma hora ou outra, vai sair e vai ser confirmado até pela ciência, né? É legal você falar isso, Rafa. Os testes que foram feitos aí nessa primeira parte do documentário foram testes já pensados na população e na comunidade científica, que são os testes mais básicos. São aqueles mais fáceis de você replicar, né? Justamente para isso aí. E na época, lógico, a gente teve que fazer alguns equipamentos, a gente teve que desenvolver o laser, algumas coisas do tipo, mas hoje em dia a gente já tem tecnologia muito melhor que vai facilitar muito esses testes. E um outro ponto interessante é que você falou isso e você acompanhou muito esse movimento da Terra plana, que acabou que virou um sistema de crenças. Eles falam muito da Bíblia, etc. e tal, mas se a gente for olhar na antiguidade,
Quando o homem começou a duvidar da religião, eles criaram a ciência para aqueles que não confiaram na religião. E hoje o que a gente vê é um sistema de crenças duplo. Uns usam a Bíblia ou os livros sagrados, e os outros estão usando o quê? Os livros científicos. Eles também leram os livros científicos e eles não fizeram teste algum. E eles, do mesmo jeito que uma pessoa pega a Bíblia e fala que aquilo é a verdade absoluta, eles pegaram os livros científicos e também falaram a mesma coisa. É a verdade absoluta. E a crença ficou tão arraigada que os que tinham mais condições de ir a campo, fazer os testes e já virar e falar assim, olha, Dáquila, vocês estão completamente errados. Eles não tiveram coragem de levantar a bunda da cadeira para fazer isso, de tanta crença que foi colocada na cabeça deles. Então, realmente, é crença para todos os lados. É um sistema de crenças que está realmente levando o ser humano a ficar no lugar onde ele está. Ele não vai para frente desse jeito, a gente não consegue alcançar a evolução. Exatamente, fica totalmente travado, patinando na lama, e a evolução, ao invés de progredir, na realidade, regride, né? Não, e as pessoas têm uma convicção fervorosa ali de que elas estão certas, que, sabe, independente de estudo, de resultado, ele não foi a campo, não fez nada, mas estão convictas de certo ali, e às vezes falam com muita raiva sobre Dáquila, sobre os experimentos ali, como se eles tivessem feito, realizado, experimentado. Eles não chegaram a nenhum resultado, não tiveram nem noção da metodologia e afirma, não, Dáquila está errado, é mentira, é isso, aquilo. A Dáquila, pela Bíblia é ABC. Gente, nós seguimos pela Bíblia também. A Bíblia, para nós, é um livro de consultas extraordinário, mas nós não somos fanáticos religiosos. Nós não vamos ficar brigando pela fé, por Deus, acreditar nisso ou naquilo, né? Sabemos que existe Deus, sabemos que o homem que escreveu a Bíblia, sabemos que alguma força superior, uma inteligência muito superior citou a Bíblia para alguns mensageiros de Deus, e saiu aí, são uns 2000 anos atrás, algumas há 500 anos atrás, e assim por diante, né? Mas antes da Bíblia tinham outros pergaminhos de 30 mil anos que tinha informação sobre o Egito, que é a mesma história. A Bíblia só compilou histórias antigas de fatos já acontecidos há 30 mil anos antes de Cristo, né? Aí fica essa briga ideológica aí. Ciência com a metodologia, vira uma seita. Alguns religiosos, na metodologia religiosa, outra seita. Não tem que ter isso para você chegar a um resultado. Um força pelo financeiro e pelas grandes corporações que injetam dinheiro ali para sair um estudo científico com resultado já comprado. A maioria. As grandes corporações, principalmente. Outro para sair um livro A, B ou C, para sair a igreja assim também com resultado meio que direcionado, comprado, até com Deus fabricado. Então, nós não entramos nessa seara. A nossa parte aqui é neutra, é tranquila, nós queremos paz com todo mundo, não queremos briga, confusão, muito menos sobre ideologias, né? Nós queremos resultado. É isso que importa para nós. 1 mais 1 é 2 ou é 3, tá? Então é isso que nós queremos. Então não queremos entrar no mérito se foi Deus, se foi um anjo, o arcanjo, o demônio, né, que fez ou fez, né? Então isso aí depende do estado de consciência de cada um, né? Então tem um lado positivo e negativo e o resultado. Tem muitos que falam assim, a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. Então, se tem um resultado que pode ser replicado, então é um resultado do gênio. O louco, por enquanto, só fala. É que a gente está num sistema hoje que fragmentaram tanto as crenças das pessoas, e elas lutam tanto para manter a própria crença, né? Porque o medo de você estar errado, que a preocupação não é mais de vamos nos unir para descobrir a verdade. Uhum. A preocupação é eu tenho que provar que eu estou certo. Ainda que eu não vá provar, fazer experimento, a minha verdade tem que ser a verdadeira, né? Eu não posso correr o risco de não ser a minha verdade. Então fica todo mundo atacando sem nem mesmo fazer o teste, sendo que na verdade era só todo mundo se juntar e falar assim, vamos fazer o teste, ver com conclusão a gente chega. Porque o nosso objetivo, quando nós começamos, não era assim, estamos certos. Quando a informação veio para a gente fazer as pesquisas, vamos fazer as pesquisas e ver os resultados que nós temos. Então, o que a gente está compartilhando são os resultados que nós obtivemos nas pesquisas e que qualquer outro grupo que fizer esses experimentos vai constatar esses resultados. Então, não é uma defesa de uma crença da nossa teoria, é a defesa do resultado de um experimento que qualquer grupo pode fazer, né? Porque, inclusive, Dáquila sendo um grupo de pesquisas, a gente quer deixar bem claro que nós temos um grande respeito por pesquisadores. Porque todo pesquisador é aquela pessoa que quer descobrir. Ela não parte igual hoje, você vai na universidade, já aconteceu até comigo na hora de fazer um mestrado, que os doutores chegam para você e falam já o resultado que eles querem que saia
na sua experiência, que se você não der aquele resultado que está ligado a ideologias, inclusive, eles não vão financiar a sua pesquisa. Porque é assim, gente, é comprado, muitas vezes. Então, assim, nós respeitamos a pesquisa. O que é a pesquisa? A pesquisa você não parte do princípio do que você quer provar. Eu quero provar que isso é assim ou que isso é assado. Eu quero defender a minha crença. Não, peraí, eu quero saber como é. Eu quero levantar, fazer um experimento e saber o que esse experimento mostra pra gente de verdade, né? E foi o que a gente conseguiu averiguar aí. Então, o que a gente incentiva, inclusive, os pesquisadores a fazerem os experimentos, né, os verdadeiros pesquisadores, que o pesquisador é aquele que vai a campo e faz o experimento, e não aquele que se esconde atrás de uma crença, tem medo da sua crença não ser uma verdade, e aí passa a atacar todos os outros, né? E isso é uma estratégia do próprio sistema de fragmentar as crenças das pessoas, para que elas, ao invés de buscarem a verdade, elas fiquem sustentando suas mentiras, atacando umas às outras. É porque, na realidade, a gente vê, né? Tu vê, a gente falou de vários assuntos aqui, né? São diferentes, né? E Dáquila estuda vários assuntos diferentes, né? Então, assim, tem a parte da pesquisa, tem a parte da Terra Convexa, tem outras pesquisas que a gente faz dentro da parte genética, matemática universal e tantas outras. Mas, assim, o que a gente encontra? Sempre, em todos os assuntos, uma mesma visão de que realmente está errado, né? Então, assim, são aspectos diferentes, são assuntos diferentes, mas a gente encontra uma posição de muitas pessoas igual, sobre vários assuntos diferentes, né? Então, assim, é isso que o Otávio falou, isso que está sendo falado aqui, eu acho que é muito importante, porque a gente tem que instigar, né? A gente tem que ir atrás para poder fazer essa movimentação. Ver, realmente, a gente vai comprar esse latado, a gente vai realmente responder o mesmo mecanismo que a gente tem durante esses anos todos, né? Então, assim, são vários aspectos, são assuntos diferentes, mas a gente vê que tem uma resposta sempre igual, refutando sempre tudo, ou alguma coisa está errado. Na realidade, assim, para a gente realmente saber se está errado ou não, é só porque a gente realmente leu no livro ali, a gente realmente sabe que está errado? Não, na realidade a gente tem que sair, né, levantar da cadeira e a gente sair realmente para pesquisar e fazer as coisas que a gente precisa fazer para a gente realmente ter certeza de que aquilo é real, né, se está errado, se não está, se está certo. Então acho que são assuntos diferentes e a gente sempre vê uma mesma resposta das pessoas refutando ou dizendo que não está certo, mas essas pessoas também não fazem nada, né? Não vão atrás para fazer esse movimento, né? Exatamente.